E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Existe uma ideia que poucos conseguem aceitar. Se você não entende o valor de chegar cedo, você nunca participa das multiplicações que mudam vidas. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora, quando até o CEO da BlackRock admite que estamos no ano de 1996, da tokenização, a fase em que quase ninguém enxerga, mas quem enxerga transforma o futuro. E é aí que surge a pergunta que está passando despercebido pela maioria: se estamos realmente tão cedo assim, qual será o potencial do XRP dentro desse novo mercado de trilhões? E quanto pode valer um ativo criado exatamente para mover liquidez entre tudo que for tokenizado? E se o XRPL conquistar até uma pequena fatia desse mercado gigantesco, o que isso realmente significa para o preço do XRP? E se você já percebeu que isso aqui é maior do que preço diário, então você não está no grupo comum. Já se inscreve agora, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o que vem a seguir é o tipo de insight que só quem pensa anos na frente consegue digerir. Tudo começa com uma verdade inconveniente: a tokenização não é um produto novo, é o novo sistema financeiro sendo montado em silêncio. A BlackRock chama isso de estágio semente, o momento em que quase ninguém presta atenção, mas quem enxerga cedo pega o movimento antes de virar avalanche. E quando eles comparam essa fase ao início da internet, não é metáfora, é aviso. Nós vemos aqui na matéria que o CEO da BlackRock vê a tokenização em estágio inicial comparável à web de 1996. Nós vemos que o CEO da BlackRock, Larry Fink, e o CCO, Rob Goldstein, afirma que a tokenização está se aproximando de um momento decisivo, comparando o seu estágio atual ao início da era da internet. Os executivos argumentam que a tecnologia pode ser escalada muito mais rapidamente do que o esperado. Essa aceleração pode mudar a forma como os ativos tradicionais e digitais operam nos mercados globais. Mais abaixo aqui na matéria, nós vemos a crescente presença da BlackRock em ativos tokenizados. Nós vemos que esse otimismo se reflete na própria atuação da BlackRock. A empresa, que administra mais de 13,4 trilhões em ativos, tornou-se uma das principais defensoras da tokenização. Larry Fink, que antes era cético em relação às criptomoedas, mudou de opinião à medida que os casos de uso institucional se tornaram mais claros. A dupla afirma que o hype inicial em torno das criptomoedas obscureceu os benefícios intrínsecos da tokenização de ativos no mundo real, uma tendência que, segundo ele, está agora ganhando mais aceitação. Mas é aí que vem a bomba: se ETFs, moedas e mercados inteiros forem transformados em tokens, esses ativos vão precisar se mover entre redes diferentes, países diferentes, sistemas diferentes em segundos. Vai precisar de liquidez, vai precisar de velocidade e vai precisar de interoperabilidade global. A maioria pensa que qualquer blockchain faz isso, mas não faz, não com a estabilidade, não com custo baixo e não com escala mundial. Só uma tecnologia foi criada exatamente para isso, o XRP. E se você está entendendo a profundidade disso aqui, já provou que não pensa como o varejo. Então pausa por um segundo e se inscreve, deixa o like e compartilha, porque a próxima parte é onde os sinais começam a ficar tão claros que ignorar é praticamente um erro estratégico. O XRP não foi feito para a especulação, foi feito para ser a ponte, a engrenagem, a camada que conecta ativos tokenizados ao mundo real. E é aqui que a ficha começa a cair. A BlackRock quer tokenizar o quê? Trilhões, e trilhões precisam de um ativo neutro que mova valor entre essas novas redes. Trilhões precisam de liquidez programável. Trilhões precisam do tipo de arquitetura que o XRP sempre ofereceu. Na matéria nós vemos: eis o potencial de valorização do XRP, enquanto o CEO da BlackRock anuncia a tokenização de moedas e
ETFs. Nós vemos aqui que discussão sobre a possível entrada do XRP Ledger no mercado de tokenização ressurgiram após comentários recentes do CEO da BlackRock, Larry Fink. Em particular, na Future Investment, Fink explicou que os bancos centrais de todo o mundo estão agora a questionar a rapidez com que poderão digitalizar as suas moedas e o que esta mudança significa para o papel do dólar americano e para empresas de pagamentos como a Mastercard e Visa. Mais abaixo aqui nós vemos que Fink descreveu essa tendência como uma possível melhoria na infraestrutura do sistema financeiro, sugerindo que a tecnologia está mudando a forma como o dinheiro e os ativos circulam pelo mundo. Ele acrescentou que muitos países ainda subestimam o impacto disrupto dessa mudança. Nós vemos aqui que, em resposta aos comentários de Fink, Versão Al-Jahar, que é o fundador da Black Swan Capital e membro conhecido da comunidade XRP, afirmou que a mensagem de Fink corrobora o que a comunidade XRP acredita há anos. Nós vemos aqui que ele sugeriu que todas as moedas de bancos centrais e ETF serão eventualmente digitalizados e essa mudança exigirá uma camada de liquidação única para conectar os mercados globais. Ele afirmou que o XRP se tornará a base desse novo sistema financeiro. Nós vemos aqui que o XRPL ele ganhou destaque recentemente nas discussões sobre tokenização. Por exemplo, o diretor de tecnologia da Ripple, David Schwartz, confirmou em 2023 que o XRP passaria a ser tokenizado. Além disso, no início deste ano, a Bitwise sugeriu que investidores interessados no futuro da tokenização considerem o XRP. Nós vemos aqui abaixo, então, essa projeção, né? O preço do XRP se o XRPL conquistar uma fatia de mercado de tokenização. Nós vemos aqui que esses comentários indicam que o XRP pode ter um papel importante no futuro financeiro, onde a tokenização domina o mercado. Notavelmente, para avaliar o que isso pode significar para o preço do XRP, pedimos à AI da Gemini da Google que apresentasse uma avaliação hipotética. Nós vemos aqui que o chatbot descreveu o cenário como altamente otimista, mas em grande parte possível se a previsão de Larry Fink se concretizar e o XRPL se tornar um importante centro para moedas e ativos tokenizados. A Gemini, ela explicou que se o XRPL assumir esse papel, a demanda por XRP poderá crescer significativamente. Em seguida, o chatbot fez referência às previsões de mercado que esperam que o setor de tokenização de ativos atinja entre 10 trilhões e 26 trilhões até 2030. Vemos aqui que, utilizando essa estimativa intermediária de 15 trilhões, calcula-se que o XRPL conquistasse de 1 a 5% desse mercado, a capitalização de mercado do XRP poderia variar de 6 trilhões a 30 trilhões, com 60 bilhões de tokens em circulação. Isso colocaria o preço potencial do XRP entre 100 a 500 dólares, uma estimativa bastante otimista. Ou seja, se 1, 2 ou 3% desse fluxo depender do XRP, nós estamos olhando para um ativo que pode valer dezenas de dólares sem esforço. E num cenário onde moedas e mercados inteiros são tokenizados em escala global, o preço do XRP não sobe, ele dispara, ele desacopla, ele deixa de ser especulação e passa a ser infraestrutura financeira global. E é justamente quando você junta essas duas declarações, a comparação com a internet de 1996 e a promessa de tokenizar moedas e ETFs, que o cenário de preço começa a fazer sentido, porque em um ambiente onde trilhões transitam digitalmente, o XRP ele não é aposta, ele é insumo, ele é infraestrutura e ele é obrigatório. E essa é a transformação que muita gente vai perceber tarde demais, porque o XRP sempre foi visto como uma moeda de remessas, subestimado, ridicularizado e ignorado durante anos. Mas agora ele aparece como componente escondido no novo sistema financeiro, o elo entre o mercado tradicional e o mercado tokenizado. E quando um ativo deixa de ser promessa e se torna necessidade, o preço deixa de ser especulação e ele passa a ser consequência.
Agora, observando o gráfico diário do XRP, o preço ele está em torno de 2 dólares e 17, 2 dólares e 18 e já fez dois movimentos importantes. Rompeu a parte superior descendente do canal e voltou a trabalhar acima da média móvel exponencial de 9 períodos. Isso mostra que a pressão vendedora perdeu força e o mercado começa a construir um cenário de recuperação. A região dos 2 dólares e 5 se confirma como suporte principal, e enquanto o preço se mantiver acima dessa faixa, a estrutura permanece positiva. O próximo ponto crítico agora é a EMA de 20 períodos, a linha vermelha, que está entre 2,21 e 2,22 dólares. Se romper essa média com fechamento diário, abre espaço para buscar a resistência de 2 dólares e 33 a 2 dólares e 35, próximo nível chave no gráfico. Acima de 2 dólares e 35, o caminho favorece um avanço até 2 dólares e 52, nível crucial para uma reversão mais ampla. O RSI caminhando em direção a 50 pontos reforça a melhora de impulso comprador. No curto prazo, enquanto o XRP se mantiver acima de 2 dólares e 5 e seguir acima da média móvel exponencial de 9 períodos, o cenário permanece construtivo rumo a 2 dólares e 33 e 2 dólares e 55. E é por isso que quando alguém me pergunta quanto o XRP pode valer, a resposta não está mais no sentimento do mercado, está nos trilhões que pode migrar para dentro da tokenização. Porque se a BlackRock realmente fizer o que está dizendo, então o XRP ele não está barato, ele está precificado como se a revolução ainda não tivesse começado, quando na verdade ela acabou de começar. Agora, se você entendeu o que quase ninguém está vendo, a decisão é sua. Ou você continua assistindo de fora, ou entra no grupo que age antes do resto. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque aqui a gente não corre atrás do hype, a gente chega antes dele. E eu ficando por aqui, bons negócios e fui!